Eu creio que realmente, gente, vocês precisam acreditar nisso. Na verdade, vocês precisam acreditar dessa maneira, que cada encontro que você tem com a palavra de Deus é uma nova oportunidade que surge na sua vida para algo novo acontecer. Você está entendendo? Todas as pessoas, todos os exemplos bíblicos na história bíblica são de pessoas que tiveram uma oportunidade num determinado ponto da vida delas, que a palavra de Deus marcou. E uma nova etapa começou. Imagine você diante de uma oportunidade que pode transformar de forma positiva a sua história. Imagine você diante de uma oportunidade que pode mudar completamente a sua jornada de vida. É assim quando nós estamos diante da palavra. A palavra viva e eficaz. A palavra mais cortante que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é a espada que cortava dos 2 lados. Diante da palavra que penetra lá no profundo, no escondido, da palavra que separa alma e espírito, da palavra que perscruta, que invade o íntimo da sua alma, o recôndito do seu coração e discerne o que você precisa. Uau! Quando nós estamos diante da palavra assim, é uma nova oportunidade que temos de construir uma nova jornada. A Bíblia conta a história de um homem que esteve diante de uma situação assim, e ele aproveitou esse momento histórico na vida dele. Capítulo 2 do 2º livro de Reis. Vai aparecer aí, vou ler dali, porque não apareceu ali. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Já era dito, e todos os profetas, havia um colegiado de profetas que já sabiam que Elias ia ser levado para o céu. Ele não ia morrer, ele ia ser transladado. Elias foi uma das poucas pessoas na história da humanidade que não enfrentou a morte. Foi levado direto para o céu, ele foi transladado. E todos os profetas já comentavam isso, e Elias sabia disso. Na verdade, Elias tinha esse momento com muita alegria, porque Elias não temia sair deste mundo, porque ele sabia que ao sair desse mundo, ele seria promovido por Deus. E o texto continua assim: o que eu posso fazer? Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer antes que eu seja levado de ti? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. Tem uma outra tradução que eu acho muito bacana também, que diz assim: que eu seja herdeiro, ou que eu receba a porção dobrada do espírito profético que está sobre ti. Sabe, o que você pediria para Deus? Porque nós às vezes estamos diante de na nossa trajetória de vida, nós nos deparamos com momentos que nós chamamos de momento crucial da nossa vida. E nesse momento você tem que saber o que você vai pedir. O que eu vou pedir no momento crucial da minha vida? Qual a coisa mais importante a pedir no momento mais importante da minha vida? Elias estava para ser tomado ao céu, e ele chega para Eliseu e disse: o que você quer? E Eliseu fala: eu quero a porção dobrada do espírito profético que está sobre ti. Uau! Uau! Disse Elias: seu pedido é difícil.
Você sabe, amado, que coisa boa não vem fácil. Coisa significativa na sua vida não vai vir fácil. Coisa duradoura e principalmente coisas eternas tem um preço. Existe um preço. Coisa difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Olha só. Elias fala para Eliseu: olha, é difícil o que você pediu, porque eu vou ser tomado. Amado, era uma cena tão extraordinária e tão forte, que não era qualquer pessoa que ia suportar aquele momento de quando Elias é transladado ao céu. Tanto é que Eliseu falou: carro de Israel e os seus cavaleiros. Ele ficou espantado com a cena que ele viu, porque ele viu uma carruagem de fogo vindo buscar Elias. Era difícil ver essa cena, mas Eliseu viu essa cena por causa de um motivo. Ele correspondeu com o pedido. Vamos lá. De repente, enquanto caminhava, conversava, apareceu um carro de fogo e puxando por cavalos de fogo que separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. O último milagre de Elias foi bater no Jordão e as águas se abrirem. E esse foi o primeiro milagre que aconteceu na vida de Eliseu: abrir o Jordão. E quando ele fala: onde está o Deus de Elias? Ele quer dizer: vamos ver agora se aquilo que Elias prometeu para mim, ao ver ele subindo, vai acontecer também comigo. E ele pega o manto de Elias, toca nas águas e o milagre acontece. E o que eu quero falar para você esta noite é: Deus tem algo novo para fazer na sua vida, uma nova unção, um manto de uma nova unção, uma nova etapa, uma nova trajetória para você. Quem pode aplaudir Jesus bem forte? Deus tem algo que quer construir na sua vida. Feche os seus olhos. Você vai orar para Deus. É isso, Pai. Você que está em casa, boa noite para você também. Mas ora também. Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Deus, eu quero que o Senhor entre na minha história e faça uma coisa nova. Eu oro por isso, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado, Elias, conhecido como profeta do fogo, realizou grandes milagres. Um homem de feitos extraordinários. Um homem que orou e o céu se fechou e não choveu sobre a terra 3 anos e meio. Depois ele orou, o céu se abriu e houve chuva sobre a terra. Um homem que orou e o azeite da botija da viúva se multiplicou. Um homem que orou e o menino ressuscitou. Um homem que orou e o fogo desceu do céu. Elias fez 7 milagres extraordinários. Somando com seus feitos proféticos, foram 13 milagres e feitos proféticos na vida de Elias. E quando Elias está para subir aos céus, e Eliseu vem: eu quero receber de ti a porção dobrada do seu
Espírito, ou seja, eu quero receber esse manto que está sobre você, eu quero receber esse espírito profético que está sobre você, eu quero algo para que eu possa realizar coisas extraordinárias em Deus, através da minha vida, como você fez, Elias. Ele não pediu ouro e nem pediu prata naquele momento, ele não pediu coisas materiais, ele pediu coisas espirituais. E Eliseu fez de fato o dobro que Elias fez. Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14 grandes milagres. Somando os feitos de Elias foram 13, os feitos de Eliseu foram 26, o dobro. Mas só que é interessante, amado, a história bíblica é interessante, e cada momento na história bíblica nos ensina algo extraordinário. Quando Eliseu morreu, ele não tinha completado ainda o dobro de milagres que Elias tinha feito. Ele tinha feito 13 grandes milagres e 20, somando mais, deu 25 feitos proféticos. Mas o dobro de 13 não é 25. O dobro de 7 não é 13, falta 1. Mas Eliseu morreu antes de completar o dobro. E deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a vida lhe proporciona oportunidade que nem você pediu para Deus. Às vezes a vida lhe proporciona uma condição, talvez por causa de uma história que você construiu. A vida às vezes proporciona uma oportunidade de grande mudança na sua vida, talvez por causa do legado que você deixou. A Bíblia conta no livro de Reis mesmo, no capítulo 13, que os israelitas estavam fazendo um funeral e enterrar um homem que tinha morrido. Só que naquela época os moabitas estavam atacando Israel. E nesse momento que eles estavam fazendo o funeral, vieram um bando de moabitas para atacar aquelas pessoas. O que eles fizeram? O quê? Vamos salvar a nossa vida. Esse aqui já está morto mesmo. Pegou o morto e jogou na primeira cova que eles viram e saíram correndo. Quando o morto caiu na cova, era a cova de Eliseu. Quando ele tocou os ossos de Eliseu, o milagre aconteceu, porque Deus não volta com a sua palavra. Se é dobro, vai ser dobro. Se é 2 vezes mais, vai ser 2 vezes mais. Deus não volta com a sua palavra. E às vezes, amado, esta palavra encontra alguém no momento que precisa. Encontrou aquele homem moribundo e morto, que um dia falou: Senhor Deus, a minha história não completou, e eu parti, o que eu faço agora? E o milagre aconteceu, porque ele tocou nos ossos de Eliseu, e ele ressuscitou. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante, igreja. Antes de você aplaudir bem forte Jesus, Deus pode proporcionar um momento que pode transformar completamente a sua vida, através de um milagre. Que Deus extraordinário nós servimos. Um Deus que não volta atrás com a sua palavra. Não volta atrás. Eu fico sempre pensando nessa cena. Esse texto da Bíblia me empolga muito. Eu fico pensando os caras levando lá, e aquele morto lá morreu prematuramente, cheio de sonhos não realizados, de histórias não concretizadas, de planos que ficaram lá na mesa, mas estava morto. O que era o infeliz tornou-se um felizardo, porque mesmo morto o milagre aconteceu na vida dele. Deus precisava cumprir a palavra dele. Um milagre a mais precisava acontecer na vida de Eliseu, e Deus escolheu ele. Que você possa dizer hoje agora aqui: Deus, escolhe eu. Quem foi esperto já falou logo, a minha esposa ali não perdeu tempo. Escolhe eu para que um milagre aconteça. Mas essa mudança na vida de Eliseu, como eu disse anteriormente,
foi porque ele correspondeu com 4 exigências de Elias. Quando Elias, aí já é no capítulo 2, no versículo 1, quando Elias, a Bíblia diz assim, quando Elias estava para ser tomado, e todos sabiam disso, ele estava no lugar chamado Gilgal. Cada lugar geográfico que Elias ficou naquele seu último dia antes de ser trasladado, é uma experiência espiritual que também passamos. A Bíblia não é um livro de acaso, a Bíblia é um livro de propósito. Ali, tudo que está escrito na Bíblia tem significado espiritual. Tudo. Em primeiro lugar, Elias fala para Eliseu: estamos em Gilgal. Gilgal é a primeira experiência forte na nossa vida com Deus. O que significa Gilgal? Foi em Gilgal quando o povo de Israel, depois de sair do Egito, atravessar o deserto e entrar na terra prometida, antes dele atravessar o Jordão, Josué mandou circuncidar todos os homens. Gilgal significa remoção. Josué disse assim, no Josué capítulo 2, disse: hoje o Senhor removeu, pode deixar. Hoje o Senhor removeu de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal significa remoção de uma humilhação. Eu gosto de uma outra palavra que diz opróbrio, porque opróbrio é uma vergonha difícil de ser tirada. A vergonha é difícil. O povo era envergonhado, escravizado no Egito. Mas agora estão entrando na terra prometida. E Deus remove deles a humilhação. E diz: agora vocês não são mais humilhados. Agora vocês são novas criaturas. Você é um vaso novo para Deus. Amado, sabe o que Jesus fez de você? Ele transformou você num vaso novo. Amém, amado? Num vaso novo. O que você está olhando do seu lado aí é um vaso que é usado por Deus. Quando Jesus Cristo fez a obra na sua vida, quando Jesus Cristo salvou você da perdição que você vivia, quando Jesus resgatou você da velha vida, Ele faz de você um vaso novo. Mas para o vaso novo enfrentar uma nova etapa, uma nova jornada, ele precisa receber o vinho novo. Jesus disse assim certa vez: não se coloca vinho novo em odre velho, porque perde-se o vinho e também perde-se o odre. Se coloca vinho novo em odres novos. Odre, amor, é um saco de couro que eles colocavam o vinho para o vinho fermentar. Entendeu? E assim um saco de couro esticava junto com o vinho. Não podia botar vinho novo em odre velho, porque perdia o vinho e arrebentava o odre e perdia o odre também. Você tem que entender o seguinte, para você viver uma nova etapa na sua vida: eu preciso ser um vaso novo. Eu sou um vaso novo. Toda humilhação foi removida. Tudo de errado que havia na minha vida foi vencido lá na cruz. Na cruz, Jesus removeu a humilhação do pecado que eu tinha. Na cruz, Jesus removeu toda a condenação que era contra a minha vida. Eu agora sou um vaso novo, preparado para o vinho novo, uma nova unção na minha vida. Quem pode aplaudir bem forte Jesus? A primeira experiência Gilgal, Deus removeu da sua vida aquilo que te humilhava. Deus removeu da sua vida aquilo, amado, que te condenava. Deus removeu da sua vida aquilo que impedia Jesus de derramar o vinho novo em você. E Ele é o próprio vinho. Gilgal, remoção. Gilgal, remoção da humilhação que eu vivia.
Você tem que viver assim. Como Paulo fala, nova criatura sou. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Aí Elias fala para Eliseu: fica em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. E Elias responde: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não te deixarei de jeito nenhum. Eu vou contigo para Betel. Betel é a nossa segunda experiência cristã, segunda experiência espiritual. Betel foi onde Jacó deitou quando fugiu do seu irmão Esaú, deitou numa pedra e teve um sonho. E ele sonhou, e o sonho dele havia uma escada que subia e descia do céu. E Jacó disse: esse lugar é a casa de Deus. Eu não sabia, quão temível é este lugar. E pegou o azeite, derramou sobre a pedra e disse: este lugar será chamado casa de Deus, Betel, porque aqui Deus me encontrou. Assim começa então Deus estabeleceu um lugar de encontro com o homem, porque Deus sempre quer encontrar com você, Deus faz questão de se encontrar com você. Então a nossa experiência de Betel é muito importante, só que ela cresce. De repente já não era mais uma pedra, vem Moisés e constrói um tabernáculo, a revelação está crescendo, a intimidade com Deus está aumentando. Agora não é mais uma pedra com azeite em cima, agora é um tabernáculo extraordinário, onde havia lá a arca da aliança e os querubins, onde dizia: ali virei a ti, no meio das asas do querubim, lugar de encontro com Deus. Mas a visão sempre cresce, amado, a sua experiência com Deus sempre aumenta. Por isso que é muito importante você não ficar na experiência velha, buscar coisas novas de Deus, mergulhar na palavra de Deus, mergulhar em oração para que coisas novas venham na sua vida. Aí vem Salomão e constrói o grande templo que o seu pai Davi preparou para ele fazer, e ele faz o grande templo, e Salomão ora naquele palácio, onde também havia a arca da aliança, e quando ele ora, a fumaça encheu aquele lugar, a glória de Deus encheu aquele lugar. Mas amado, Deus está sempre crescendo com a sua revelação, para aumentar a intimidade nossa com Ele. Lá em Lucas 1:23 diz: nascerá um menino, eis que a virgem conceberá e dará luz a um menino, e vão colocar o nome dele de Emanuel, Deus conosco. Agora não é uma pedra morta, não é um tabernáculo, nem um prédio estático, agora é a pedra viva andando com meio dos homens. Os homens agora encontram com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora é a própria palavra encarnada, Jesus Cristo andando sobre a terra, um lugar de encontro com Deus. Mas Ele mesmo disse: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, o Espírito Santo que vai habitar em vocês, vai morar em vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque Ele estará em vós. Agora, amado, a pedra única que é Jesus, torna-se um grande edifício vivo, pedras vivas, templo do Espírito Santo que somos nós, a igreja do Senhor. Você tornou-se agora, amado, a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, aonde o Espírito Santo habita, aonde o Espírito Santo revela ao mundo através de você, aonde o seu testemunho da vida que você tem com Deus, você é templo do Espírito Santo, e Cristo vivo fala e age através de você. Você é Betel. Uau! Tem que corresponder. Casa de Deus. A Bíblia chama nós de as pedras vivas, lugar de encontro, lugar onde o Espírito Santo habita. Cumpriu-se lá em Atos capítulo 2. De repente, o Espírito Santo veio sobre eles.
Ali nasceu a igreja, no Pentecoste. Que coisa extraordinária é essa experiência. E Elias fala para Eliseu: fique em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não te deixarei. Eu vou para Jericó também. Amado, deixa eu falar para você uma coisa, você não perder. A remoção faz de você uma nova criatura. A remoção da condenação e da humilhação faz de você uma nova criatura. O Betel faz de você templo do Espírito Santo, casa de Deus. Jericó é quando Deus começa a capacitar você com ferramentas espirituais para você vencer as suas batalhas. Lá em Jericó, Josué disse: Jericó estava tremendamente cerrada, e havia em Jericó tesouros escondidos. Mas Deus deu a Josué uma estratégia espiritual para derrubar as muralhas de Jericó. Amado, Deus dá a você ferramentas espirituais para você vencer as suas batalhas. Paulo diz: revestido de toda a armadura de Deus, para permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Portanto, revestido de toda a armadura de Deus, colocai o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, ou melhor, o escudo do qual você vai apagar, o escudo da fé que você vai apagar todos os dardos inflamados malignos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Calce os seus pés com o evangelho da salvação. Assim, amado, o crente é revestido de uma armadura espiritual para vencer as batalhas espirituais. O inimigo não pode contra você, o inimigo não pode te vencer. Por quê? Porque você passou por Gilgal, você passou por Betel, e você está em Jericó, armado até os dentes. Uau! Chega desse negócio de crente ficar preocupado. Eu tenho preocupação com o mundo espiritual. Eu tenho preocupação com as forças do mal. Aí tenho preocupação com perseguição e retaliação. Que nada, amado. Crente, ele enfrenta o inimigo de peito aberto e diz: Deus já me revestiu de uma armadura. Quem pode dizer glória a Deus? Você está preparado para uma nova jornada? Você está preparado para uma nova etapa na sua vida? Você está revestido, cara. Há uma armadura. Paulo diz: as forças das nossas milícias não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. É o nosso exército. Já está chegando a hora do crente se levantar, estufar o peito e dizer: eu vou batalhar. Eu vou guerrear contra tudo que é contrário a Deus na minha vida. Eu vou resistir ao maligno e ele vai fugir de mim. A Bíblia fala isso: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? É dar pancada nele. A armadura só tem na frente, não tem atrás. Sabe por quê? Pega essa. Porque todo mundo reveste a armadura, um guarda o outro. Um guarda as costas do outro. E a armadura é para batalha, é para ir avante, marchando para frente, nunca para retroceder. Nós não viramos as costas para o inimigo para fugir. Nós avançamos contra ele, porque temos a nossa armadura. Que experiência. Fica em Jericó, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Jordão extraordinário. Esse Jordão, o Mar Vermelho se partiu uma vez só, mas o Jordão foram 3 vezes. 3 vezes. O último milagre de Elias e o primeiro milagre de Eliseu foi o Jordão se abrir.
Mas antes de Elias e Eliseu tinha Josué. E antes de entrar de fato na terra prometida, porque o que aconteceu, amado, foi que quando eles atravessaram o Jordão, o povo de Israel atravessou o Jordão, pisou na terra prometida, o maná que caiu no deserto cessou, e agora vocês vão viver agora da promessa de Deus. Tudo que vocês plantar, vocês vão colher, porque vocês estão agora numa terra abençoada. Jordão significa, o Egito ficou para trás, e para lá nunca mais voltarei. Atravessar o Jordão, amado, é deixar de fato o Egito para bem longe de você, da onde Deus te tirou, e dizer: de lá eu saí, para lá eu não volto mais. O meu lugar agora é viver nas promessas de Deus. O meu lugar agora é estar debaixo das promessas de Deus. Jordão, amado, significa que você entra numa nova fase na sua história. Jordão significa que você dá um passo para uma nova vida em Deus, para você viver coisas extraordinárias, para você ver e experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Jordão significa de fato que a sua vida velha já não existe mais, que agora de fato você é de Deus. Eu sou de Jesus Cristo e eu não abro mão. Eu sou de Cristo e não volto mais atrás. Desta vida eu não abro mão. Eu sou de Jesus e aconteça o que acontecer, eu sou dele. Uau! Uau! Fica de pé no seu lugar, queridos.